Boa noite, boa noite, boa noite, aqui Luciana Monteleone para essa live, começando aqui essa semana de lives. Por que fazer terapia? Eu tive essa ideia semana passada, depois de pensar muito sobre isso, né? Eu penso todos os dias, porque eu sou terapeuta, trabalho como terapeuta há muitos anos, né? E então me veio essa ideia de convidar alguns amigos, alguns parceiros, né? Algumas pessoas que também são terapeutas e que trabalham nas suas áreas, né? Cada um na sua área. E é muito interessante quando a gente trabalha com terapias, como terapeutas, quando a gente trabalha com energias, né? E a gente vê como os seres, né, as pessoas e os ambientes, eles mudam de acordo com a frequência energética, né, desse ambiente, a frequência energética dessa pessoa, né, que de acordo com o tipo de energia qual essas pessoas, esses seres, animais, plantas, estão submetidos, eles se comportam de uma ou de outra maneira, né? Ou tem uma resposta do corpo físico de um certo jeito ou de uma outra maneira, apresenta mais saúde ou menos saúde, apresenta maior equilíbrio ou psíquico, né? Equilíbrio emocional, também de acordo com o ambiente e as energias a que essa pessoa está submetida, né? Então, é muito interessante, isso sempre me chamou muito a atenção, né? Desde pequena, eu sempre gostei muito de energias, de falar de energias, de perceber energias, sempre fui muito perceptiva, né? Sempre gostei muito da natureza, sempre gostei muito do sol, de ficar ali, né, exposta, de ficar percebendo, né, como os animais, eles se comportavam no sol, né? E olá, boa noite, gratidão. Como os animais se comportavam, né? Eu sempre tive muitos animais, sempre gostei muito, né? Então, assim, eu percebia que sempre tive uma grande atração pelo sol e por toda a natureza, né? Então, que os animais ficavam no sol, né? Ficavam expostos e quando eles ficavam mais alegres, né? E eu mesma, né, desde pequena gostava muito de ficar no sol, então, assim, no meio da natureza, na terra, enfim. Quando a gente tá nesses estados, a gente tá num estado melhor, né? A gente melhora os nossos estados, né? Emocionais, nosso estado físico, né? Nosso estado mental, nosso estado psíquico. A gente sempre melhora quando a gente tá sob algum tipo de influência e energia positiva e a gente fica mais enfraquecido, né? Quando a gente tá sob certos tipos de influências não tão positivas assim, né? Então, isso tudo foi percepção, né? E como as pessoas, elas se comportavam em alguns ambientes ou em outros ambientes, sempre foi eu fui muito observadora, sempre, desde cedo, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui sempre trilhando esse caminho, né? De curiosidade quanto aos processos, né, psíquicos, mentais e energéticos, né? E aí eu, desde cedo, descobri, né? Sempre gostei muito de astrologia, eu estudava assim, mitologia, né? Várias mitologias, né? De várias civilizações. Então, assim, e nisso tudo adorava astrologia, adorava o céu, né? Ficava observando o céu todas as noites desde muito pequenininha. Então,
com isso, eu sempre tive curiosidade de saber o porquê das coisas, né? E aí, num certo momento, eu me vi, né, em contato com a radiestesia. Muito cedo, muito criança ainda, né? Com um pêndulo, né? E quando eu vi um pêndulo pela primeira vez, eu nem sei explicar, né, a alegria que eu senti. E eu percebendo uma pessoa bem, né, já idosa, manipulando aquele pêndulo, e que era uma pessoa de muita confiança, as pessoas confiavam nessa pessoa, e eu era muito criancinha, né? Eu sempre fui muito curiosa, né? E aí, eu olhando para aquilo, dentro de mim era aquela vontade, sabe? Quando parece que você encontra alguma coisa que realmente faz sentido. E foi assim. E um tempo foi passando, né? E eu fui, naquela época que eu era criança, a gente não tinha, né? As pessoas mais velhas aqui, né? Sabem disso, que a gente não tinha acesso. Tinha o quê? Revistas, tinha livros, mas que falava dessas coisas, né? Dessa parte energética, dessa parte de tanto de espiritualidade, quanto de esoterismo, quanto de exoterismo. Não tinha, né, gente? Era muito difícil acesso, porque não tinha Google, né? Porque não tinha internet. Acho que nem internet tinha, sei lá. Não tinha mesmo. Então, assim, não tinha nada. Na televisão, é claro que era o acesso que a gente tinha, não tinha, né? Essas coisas. Porque não tinha abertura no mundo para isso, né? Então, pra gente achar as coisas, né? Pra gente ter as informações, era muito mais difícil, né? Então, a gente tinha que procurar, né, em certos locais onde as pessoas estudavam as coisas, né, e que não era assim acessível a muita gente, né? Não era usual ir atrás de energias, de esoterismo e de, enfim, tudo isso. Muito embora, que eu tô falando tudo isso aqui porque a live de hoje é sobre radiestesia, né? Radiestesia, vou falar de radiestesia, um pouquinho de radiônica, enfim, já tô falando, né? Mas é aqui só para situar, né? Então, eu fui tendo acesso, né, a esse ensinamento, né, que não tem datamento, né? A radiestesia, ela é tão antiga quanto todas as civilizações, né? Enfim, sempre foi um instrumento de diagnóstico. E é um instrumento de diagnóstico preciso, o mais preciso que existe, né? Eu posso dizer que, olá, boa noite, eu posso dizer que é o instrumento mais preciso, é a ferramenta mais precisa, porque eu trabalho com radiestesia todos os dias da minha vida. Então, assim, desde que eu peguei o pêndulo pela primeira vez e comecei a estudar os movimentos pendulares, olá, boa noite, a estudar os movimentos pendulares, a estudar com precisão, a me dedicar, né? Porque a radiestesia é dedicação diária. Você não pode... É que nem exercício físico. Quem gosta de academia, de malhar, né? De exercício físico, a radiestesia é a mesma coisa. A gente não pode um dia na vida ficar sem pendular. A gente não pode um dia... Oi, gente, boa noite, suas lindas, gratidão. A gente pode ficar um dia sem pendular. A gente não pode ficar um dia sem treinar. Treinou, ficou sem treinar, é a mesma coisa que um músculo sem treinar, né? Porque sim, radiestesia é treino, gente. Hoje em dia, essa moda aí de que radiestesia você pode aprender num cursinho, num dia, em poucas horas, num final de semana, não pode, gente. Radiestesia de verdade você não aprende assim, tá? Então aqui eu sou... bem velha nessa história de radiestesia, como eu tô contando aqui. Quem chegou depois, né, gente? Oiê, boa noite! Quem chegou depois, volta a live que eu tô falando desde lá do começo, que tá bem legal. Tô contando um pouco da história aqui, da minha história, né? Também. E é isso. Então, a radiestesia, quem entra nessa, que quer realmente usar a radiestesia como instrumento de trabalho, como ferramenta de trabalho, precisa saber que não é fácil,
Não é de uma hora para outra, se você quer fazer com seriedade, né? Se você quer fazer diagnósticos precisos, né? Por isso que eu faço diagnósticos precisos. Gente, eu faço diagnósticos precisos, eu trato pessoas todos os dias. Nessa pandemia, na primeira onda da pandemia, eu tratei muita gente, trato em hospital, em UTI. Estou tratando também, né? Agora, casos e mais casos, né? De pessoas com essa doença e com outras complicações, né? Que vão parar em hospitais, enfim. Sempre tratei muito pessoas com radiônica e com radiestesia. Radiestesia é diagnóstico, radiônica é tratamento. Ah, mas eu não posso me tratar com radiestesia? Em alguns casos, quando você usa o pêndulo de cristal, para algumas especificações você pode, mas não é tratamento. Radiestesia é diagnóstico. E é o diagnóstico, como eu disse no começo da live, o diagnóstico mais preciso que existe. Não existe nada, nenhum exame, nenhuma máquina, nenhum nada que seja mais preciso do que um bom diagnóstico de um bom radiestesista. Quando não existia, hoje a ciência está bem mais avançada, enfim, mas quando não, né, sempre era usado, quem fazia diagnóstico eram os radiestesistas, sempre, né? E mesmo com a ciência avançada hoje são os radiestesistas, porque graças aos céus e graças à abertura, né, das mentes e das consciências, os profissionais de saúde estão começando, né, de uns anos para cá, a utilizar radiestesia e os instrumentos radiestésicos para diagnóstico e para tratamento, para indicação de tratamento. Por quê? Porque a radiestesia é precisa. Se eu pendular uma pessoa, vamos dizer, estou falando de saúde agora, mas pode ser para qualquer área, tá? Pode ser para ambiente, né? A gente investiga profundamente qualquer coisa. Eu me lembro há uns, acho que 15 anos para mais atrás, um amigo meu começou com umas inconformidades assim, né? Começou a ter uns problemas estomacais, de digestão, intestinais e tudo mais. O que aconteceu com isso? Não existia exame, foi fazer exame de alergias, foi fazer exame, mas não tinha um funil, não tinha como afunilar mais, né? Até certo ponto se chegava naquilo ali. Aí ele falou, Lu, você que é, né, radiestesista de tanto tempo, ele não acreditava tanto assim, hein? Você que é radiestesista de tanto tempo, você não vê alguma coisa que pra mim faz um diagnóstico pra mim, afunila isso porque exames, né? Fiz, né? E aí nós pesquisamos juntos quais os tipos de exame, em que locais do mundo que poderia ser feito um exame médico, né, específico para que ele tivesse um tratamento. E nós fomos funilando até achar. Mas na minha pendulação, o que aconteceu? Eu encontrei quais eram as inconformidades, quais eram as intolerâncias alimentares dele, né? Naquela época ainda não se sabe, não tinha esses exames para achar caseínas, e, enfim, tudo era ainda lactose, e mesmo assim lactose ainda não era tudo que, né, esse monstro que montaram da lactose hoje, não era. Mas enfim, a gente não tinha muitos exames, então nós afunilamos esse diagnóstico, eu fiquei horas e horas com ele ali, pegando substância por substância de cada alimento, pegando substância por substância, aí a gente subdivide, por exemplo, pega o leite. Leite tem, vamos dizer, um leite de vaca, caseína e lactose, caseínas e lactose. Então a gente vai, alergia a, intolerância a, lactose, sim, não. Aqui componentes do leite, caseína, sim, não. Que caseína? A, sim, não. Caseína B, sim, não. Caseína D, caseína... Não. Que mais que tem no leite? Entende? Tô dando um exemplo para não ficar aqui 1h30 falando disso. Mas é isso. Então a gente vai especificando. E ali a gente acha. E aí a pessoa, ela não pode tomar aquele leite de vaca por causa daquela caseína, por exemplo. Mas ela pode tomar um leite de cabra, ela pode tomar o leite de búfala, ela pode comer os derivados de búfalo, os derivados de cabra, entende? Porque a maioria das pessoas hoje
Tem-se muita intolerância, né, a leite, a lactose. Na verdade, não é muito ao leite em si, né, gente? Porque o leite in natura, né, seja de que animal for, ele não causa tanto mal, né, nem intolerâncias, porque antigamente não se tinha tantas intolerâncias. O problema dos leites hoje são os venenos que são colocados para que o leite fique conservado. Então, são os conservantes do leite, né? Os antibióticos que os animais tomam, os conservantes do leite. Então, tudo isso faz com que as pessoas tenham alergias. Mas isso também dá pra gente saber, né? Através do diagnóstico radiestésico. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Então, então, dei esse exemplo aqui do leite para vocês verem que às vezes a gente pode afunilar, né? Eu tive há uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a apresentar alguns sintomas, né? E assim, fiz tudo quanto era exame específico, né? Que os médicos indicavam para aquilo e nada. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer meu diagnóstico aqui, né? Maravilhoso. Fui lá, comecei a pendular, fui afunilando meu diagnóstico, afunilando. Cheguei numa coisa que médico nenhum tinha imaginado. E eu falei, caramba, fui pesquisar, né, pra ver se aquilo tinha fundamento. Tinha fundamento, os meus sintomas e tudo mais. Levei para o médico. O médico falou assim, como assim? Imagina, nunca nem me passou isso pela cabeça. Eu falei, então, mas dá pra investigar? Tem algum exame que dê pra gente investigar? Até tem, mas não vejo por que fazer isso, né? Aquela coisa do médico discutindo com aquilo que não era ainda comprovado cientificamente. Sim, gente, porque a gente lutou muito por isso. Você não podia chegar para um médico, até hoje, né, para alguns, né? Então a gente procura aqueles que você pode conversar, aqueles que são ainda, né, do velho mundo, a gente nem procura mais, né? Porque eu não vou ficar discutindo com ciência uma coisa que eu tô sabendo que, né, é exata, é precisa. Então, sabe aquele descaso assim? Se você está insistindo muito, né, eu posso mandar fazer, mas vai ficar caro isso aqui, hein? Porque, olha, o convênio não cobre e tudo mais. Falei, tá, nós podemos fazer? Tá, nós podemos. Fizemos os exames. Aí chego eu lá, né, vejo o resultado do exame, falei, olha, poxa, né? Fui eu lá com o examinho lá pro médico e mostrei pro médico. Você já abriu? Não, nem abri. Tá, beleza. Abri junto com ele. Ele ficou assim, né? Ele falou assim, mas escuta, quero saber como é que você chegou a essa conclusão. Você ficou pesquisando? Eu falei, não, eu simplesmente sou radiestesista e pendulei. Como assim? O que é isso? Falei, a radiestesia, expliquei, né? Que a radiestesia, uma das ciências, não é adivinhação, né? Não é adivinhação, é ciência. Uma das ciências mais antigas de todas as civilizações, né? De toda a humanidade e antes até, né? De tudo que a gente conhece. Então, expliquei sobre a radiestesia. A radiestesia mede ondas, né? Rádios, né? Quer dizer, a onda, e estesia é a medição de onda. Então, radiestesia, você pode medir, né? Literalmente, é mais ou menos isso que significa. Medir as ondas, medir o campo energético. É isso que a radiestesia faz, né? Então, a radiestesia não importa onde você esteja, né? Eu tenho vários vídeos, viu, gente? Hoje eu tô fazendo essa live aqui, mas eu tenho vários vídeos, tá? Tem várias... aqui no Instagram também tem, sobre radiestesia, muitos que eu fiz, tem muita coisa. No YouTube tem, minha página do Facebook tem também. Desculpa. Né? Falando sobre radiestesia... que eu sempre falo, porque como eu digo, né, é a minha base de trabalho terapêutico, né? Então, por que fazer terapia? Por quê? Porque pra gente poder se conhecer melhor, conhecer o nosso corpo, conhecer o nosso funcionamento, todas as estruturas e
poder depois ter uma maneira ou maneiras, né, de corrigir as irregularidades que nós passamos, que nós temos, tanto físicas quanto emocionais, quanto psíquicas, quanto mentais, enfim, quanto energéticas, né? Para isso que a gente faz terapia. E essas terapias energéticas, né, que hoje está muito em moda falar assim, a radiestesia é uma das terapias que mais lida com o campo energético, porque é disso que a gente se utiliza para fazer os diagnósticos do campo energético, de objetos, do campo energético de pessoas, do campo energético de animais, do campo energético de plantas, pedras, ambientes, solo, né? Tem a radiestesia, que é a geobiologia, radiestesia específica para terrenos, para ambientes, enfim, né? Que eu também trabalho, que eu também estudo, né? Enfim, tem radiestesia para tudo, né? Ou seja, a radiestesia abrange qualquer área. Não tem o que. Você quer achar água no seu terreno? Radiestesia. Você quer achar pedra preciosa? Se tem minério, mineral? Radiestesia. Você quer achar se era cemitério, se tem gente morta enterrada no terreno, bicho morto? Radiestesia. Você quer achar uma pessoa perdida, que ela entrou na mata e ela se perdeu? Radiestesia. Se você quer saber se uma pessoa que está sumida, ela está viva, ou ela está morta, ou ela está perdida e onde ela está, radiestesia. A gente diagnostica e acha e procura qualquer coisa em qualquer lugar, tá? Então, se você quer fazer um diagnóstico preciso, né, como eu já disse, afunilado, aprenda a radiestesia. Aprenda a radiestesia e perceba que é a forma mais segura de indicação de metodologias terapêuticas, né? Eu, por exemplo, quando eu vou fazer o mapa radiestésico de uma pessoa, né? O mapa radiestésico, né? Que eu desenvolvi esse mapa radiestésico dos meus estudos, né? E da minha experiência, né? Da minha expertise nisso, da minha experiência profissional mesmo, né? De vida, né? De mais de 30 anos, né? Falar minha idade aqui, mas enfim, mais de 30 anos de radiestesia. Então, eu desenvolvi um método próprio, claro, né? Desenvolvi meu método e faço um mapeamento radiestésico, que inclui ambiente, que inclui vida profissional, que inclui campo emocional, campo energético, campo físico, todas as áreas da vida da pessoa, né? E tudo que ela está apresentando de desequilíbrio, onde ela está equilibrada, ela está desequilibrada. Então, quando a gente faz esse tipo de medição, né? Muito interessante, porque esses dias mesmo eu fiz para uma pessoa, que uma outra pessoa pediu, né? Porque sim, deixa eu explicar para vocês. Radiestesia a gente faz à distância. A pessoa pode estar na Austrália, a gente aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, entende? Qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar. Você não precisa estar presencial. Por isso que, assim, essa onda do presencial, gente, é muito relativo, né? Claro que eu sempre atendi presencial, algumas técnicas terapêuticas a gente atende presencial, mas radiestesia não é o caso e hoje a gente está falando de radiestesia. Radiestesia é a distância, sempre foi a distância. Por quê? Porque se você quer achar, por exemplo, você quer achar uma aldeia indígena na Amazônia uma aldeia indígena no meio da Amazônia, ou uma civilização morta, vamos dizer assim, uma civilização que nunca acharam na Amazônia, você pega o mapa da Amazônia, pega o seu pêndulo, né, que eu vou mostrar aqui para vocês um tipo de pêndulo. Você pega o seu pêndulo, pega o mapa da Amazônia, isso pode demorar dias, né? Mas você vai lá com o seu pêndulo e vai achar essa civilização perdida, né? Essas ruínas. Ou se você quer achar uma pessoa perdida lá no meio da mata, se perdeu, caiu, um avião caiu não sei onde, lá ninguém acha. Vai lá. Mesmo que vocês não saibam, né? Que ninguém divulgue, né? Em todos os lugares
de investigação, existem radiestesistas trabalhando, tá? Em todos os lugares. Por exemplo, tem gente que já, né, faz radiestesia para quê? Trabalha, é muito cruel, né? Mas tem algumas coisas que são cruéis, né? Uma vez eu tava fazendo um curso de radiestesia muitos anos atrás, sei lá quantos, e tinha um moço que participou desse curso e ele trabalhava numa granja e ele foi aprender radiestesia para saber no ovo. Chato, triste isso, né? Se o ovo era fêmea ou era macho, né? Para aquele que fosse galinha já separava, que não fosse, enfim, até para isso, né? Na Europa, esse conhecimento, né? Essa ferramenta, essa técnica, né? De diagnóstico, a radiestesia sempre foi usada e é muito mais conhecida do que aqui, né, gente? Hoje tá meio que mais conhecido aqui, claro, por todo o trabalho dos radiestesistas que fizeram isso, né? Que ajudaram nisso, a gente que plantou algumas coisas, né? Aqui, que eu e outras pessoas, né? Muito mais até do que eu, que já quebraram paradigmas em relação à radiestesia. Por isso que tá mais conhecido, né? Mas quando eu formatei o meu primeiro curso de radiestesia há uns 7 anos atrás, nossa, ninguém dava curso de radiestesia quase, né? Só algumas pessoas mesmo, os mestres mesmo, né, de radiestesia que davam os cursos de radiestesia. Então, assim, foi, né, eu formei bastante gente já, né, nesses anos todos, e tem alguns dos meus alunos que são realmente radiestesistas muito bons, que levam a sério, são pessoas que treinaram e que eu confio no diagnóstico deles, né? Porque sim, né, como eu te disse, como eu falei pra vocês, a radiestesia, o segredo é o quê? Pra você ser um bom radiestesista? Treinar todos os dias. Não existe pular etapas com a radiestesia, assim como não existe se você quer criar musculatura no seu corpo, né? Se você quer se especializar em alguma atividade física, ou em dança, ou em exercício físico, você tem que treinar todo dia. Deixou de treinar uma semana, o músculo já fica flácido, já perde massa muscular. Radiestesia é a mesma coisa, porque é neuromuscular, né? É neuromuscular, então passa daqui pro braço do radiestesista e pro pêndulo. É assim que a gente capta as ondas, tá? Então, é isso aqui. Então, você tem que ter a posição correta de segurar o pêndulo, você tem que ter o braço certinho na hora de segurar. Aqui eu tô pondo pra cima pra vocês verem, tá? Você tem que ter tudo certinho, você tá com a ergonomia perfeita. Pra quê? Pra que a energia corra no seu braço, né? E você capte essa energia de campo de forma perfeita. Se você tiver todo torto, mal, né? Você não vai. Primeiro que vai doer todo o seu corpo. Então, você imagina você ficar horas numa posição, diagnosticando, trabalhando seriamente. As pessoas não levam isso a sério até hoje, mas o radiestesista é um trabalhador incansável, porque a gente treina muito. Por isso que eu falo que tem que treinar. Porque não é assim, dói o braço, dói a mão, dói o músculo, dói o pescoço, dói o ombro, dói tudo, como qualquer exercício físico que você vai fazer. Então, para você fazer um curso, você tem que treinar, descansar, treinar, descansar, treinar, descansar, né? E um curso é assim, gente, uma vez por semana, por alguns meses. Isso é um verdadeiro curso de radiestesia, para você ter o tempo da aula e o tempo de treinar. Porque ninguém consegue fazer um bom diagnóstico preciso se não tiver neutralidade, treinamento, ergonomia para isso. Tá? Então, não acreditem naquele milagre. Eu vou fazer um curso hoje, vou programar o meu pêndulo e já tô saindo fazendo diagnóstico amanhã, já tô atendendo gente amanhã. Não se iluda com isso, tá? Estão te enganando, porque não é assim.
Nenhum radiestesista sério, antigo, que sabe mesmo o que é radiestesia, vai falar para você que em um dia de curso você vai aprender radiestesia. Não, tá? Não vai. E não vai mesmo. Não adianta querer queimar etapa com radiestesia, não adianta nada. É treino diário. Para você poder... Lembra que você está mexendo na vida de uma pessoa. Você pode mudar a vida de uma pessoa num diagnóstico errado. Mudar para muito pior. E você pode mudar a vida de uma pessoa para muito melhor num diagnóstico certo. Então você tem que pensar. Eu quero entrar nessa de radiestesia, não é fácil, é cansativo e não existe milagre nisso. Se você, por acaso, acredita que você pode queimar etapas com radiestesia, eu sinto muito te informar, como a maioria hoje em dia faz, você vai fazer diagnóstico errado. Você vai estragar a vida das pessoas. Então, se você quer ser sério, treine, procure um ótimo professor, procure um ótimo curso, né? E lembra que uma pessoa como eu, que tem 30 anos de experiência nisso ou mais, né? Vamos deixar nos 30, que é para não ficar contando muito a minha idade aqui, ou mais, ela tem condições de ensinar bem. Ela tem condições de atender bem. Ela tem condições de fazer um ótimo e preciso diagnóstico. Eu não duvido do meu diagnóstico. E eu posso te dar provas e mais provas dos meus clientes de todos esses anos. E assim, ninguém duvida. Ninguém duvida. E dos tratamentos que eu aplico após o diagnóstico radiestésico com radiônica, também. Eu afirmo para você, eu tenho plena e total segurança nisso. Mas eu treino todo dia. Eu treino todo dia até hoje. Nossa, Luciana, você já é professora, você atende, você é radiestesista há tanto tempo, mas você tem que treinar ainda? Tenho, não falei que é neuromuscular? Não falei que é muscular? Tem que treinar, gente. Músculo, se você não treina, você fica flácido, entende? Então, não é assim, tá? Não acredita em o milagre do cursinho de radiestesia de um dia. Não tem, tá? E outra coisa que eu quero aqui alertar para vocês, tá? Que acontece muito. As pessoas vão fazer um curso de mesa radiônica que tem aí hoje em dia, falando que é mesa radiônica e não é, né? Mas não vamos entrar nesse mérito, que não é para isso hoje. Radiônica é uma coisa muito séria, tá? Não é palhaçada. Não é você colocar numa prancha um monte de desenhinho torto, mal feito, que aquilo ali é radiônica, tá? Não é. Não se enganem com isso. E, enfim, e eu posso provar por A mais B para vocês, assim como todos os radiestesistas e radionicistas sérios, que vão falar para vocês que isso não é. O que está acontecendo hoje é loucura. A loucura, né? Do imediatismo em tudo, tá? Principalmente nesse campo aqui das terapias, nesse campo terapêutico, holístico, tá muito difícil de acreditar na seriedade de todo mundo. Com esse marketing louco que andam fazendo para vender qualquer coisa, tá muito difícil acreditar em qualquer coisa nesse nível, tá? Então, se atenha e procure profissionais sérios, pessoas que realmente fazem o seu próprio diagnóstico e assinam embaixo do seu próprio diagnóstico. Porque eu, por exemplo, qualquer diagnóstico que eu fizer, eu assino embaixo. Eu assino o meu. Eu prefiro o meu do que qualquer diagnóstico, qualquer profissional de qualquer área. Se casar com o que eu pendulei para mim, eu aceito. Médico, qualquer um que seja, dentista, enfim, de qualquer área, né? Tô falando de mim. Se casar com o meu diagnóstico, eu aceito e faço o tratamento. Se não casar com o meu diagnóstico, mas eu não vou fazer, eu vou ficar com o meu. Tamanha segurança que eu tenho em mim como profissional. Porque eu sou uma profissional séria, comigo mesma, acima de tudo. E com todas as pessoas e ambientes e seres, né, que passaram e passam por mim. Então, como eu tava falando no começo da live, eu amo radiestesia.
Eu amo isso. É a grande paixão, é o grande amor da minha vida, assim, nessa área toda. Por quê? Porque com a radiestesia eu consigo pendular diagnóstico e consigo pendular tratamento para qualquer pessoa. O melhor tratamento, em vez de ficar tentando essa ou aquela técnica, eu já vou na radiestesia e já faço. Para essa pessoa aqui, qual é o melhor tratamento? Os 300 tratamentos ali. Esse. Agora, nesse momento, qual é o melhor, o que é mais indicado para essa pessoa? Esse tratamento. Vamos começar com qual? Com esse tratamento. Vamos começar com esse. Se eu tenho essa ferramenta de tratamento, né? Porque eu sou uma pessoa que também eu sou terapeuta integrativa, então eu tenho muitas técnicas, né? Mas eu uso a radiestesia como base de trabalho, né? Para tudo. De tanto que eu confio nisso. E no diagnóstico. Preciso que a radiestesia, de um bom radiestesista, nos dá. Então, a gente indica o melhor tratamento para a pessoa, né? Por exemplo, floral. Qual floral melhor, qual é o floral indicado para essa pessoa? Ou quais os florais indicados para essa pessoa agora, nesse momento que ela está passando? Eu sou terapeuta floral do sistema do Dr. Bach, né? Formada, né? Fiz 4 anos de curso, tá? Eu sei fazer diagnóstico de floral sem radiestesia? Sei. Eu sei indicar floral sem radiestesia? Sei. Eu sei que tipo que é mais indicado para aquele momento daquela pessoa? Sei, né? Porque eu sou muito séria em tudo que eu faço, eu me formo muito bem formadinha. Por isso que, né, quando eu falo as coisas, sei. Mas eu uso a radiestesia sim. Sim, eu uso. Por quê? Porque eu sou radiestesista e confio no meu diagnóstico. Então, se o que eu tô achando, avaliando daquela pessoa, sem a radiestesia, com a radiestesia eu vou lá e vou confirmar aquele diagnóstico ou não, se aquele floral que eu tô achando aqui, que é o mais indicado para a pessoa, eu vou pendular. Vou pendular para a pessoa, né? Vou lá com o meu pêndulozinho bonitinho. Tá, esse casou com o que eu tava pensando, esse casou com o que eu tava pensando, tá, tudo bem, tá em conformidade e tudo mais. Esse não tá. Olha, esse aqui. Por quê? Porque tem alguns tipos de florais ou, né, de outras coisas que são muito parecidos os sintomas. Por exemplo, para depressão, para angústia, para medo. Então, tem vários. E aí um é melhor que o outro. E aí olha, eu não tava então, eu não tava olhando, não tava percebendo nessa primeiro contato com a pessoa a profundidade. Então é mais profundo, então vamos indicar esse aqui como tratamento. Então, pra tudo, aromaterapia? Sim. Tratamento de saúde? Sim. Que mais? Enfim, gente. Para tudo a gente pode usar a radiestesia, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui, olha, o pêndulo que eu já tô mostrando, né? Esse é um pêndulo, tá? De madeira com chumbo dentro. Se você balançando assim, você vê que tem um peso dentro, tá? Que é um pêndulo ideal para diagnóstico, tá? Com chumbo dentro. Pêndulo de madeira sem chumbo não é o ideal, tá? Olha, esse é um tipo, né? Um tipo de pêndulo, tá? E aqui eu trouxe um outro tipo, que é um pêndulo de cristal também para você. Eu não trouxe, tem outros tipos de pêndulo, tá? Olha, um pêndulo de cristal, tá? Esse é um cristal branco, tá? Que você serve para o diagnóstico da mesma forma que o outro. Só que, né, as formas de limpeza, de manutenção dos pêndulos são diferentes. Cada pêndulo você limpa de um jeito, cada pêndulo tem uma manutenção, né? Porque são materiais, principalmente o cristal, que ele absorve muito mais energia, então você tem que ter muito mais cuidado. Você não pode usar um pêndulo de cristal de maneira incorreta, porque ele vai acumular informação, acumular energia e pode interferir num diagnóstico ou outro, tá? Sempre, né? Como vocês sabem, as pessoas aqui que me acompanham sabem que eu sou também
especialista em cristais, né? Meu amor da vida também, né? Desde pequena. Então, assim, cuidado com os cristais é muito importante, tá, gente? Muito importante, com pêndulo de cristal da mesma forma, tá? Hoje eu não vou falar disso aqui, porque eu só tô falando o que a radiestesia faz pela gente, tá? E como tratamento, e tem mais um, olha, aqui é um instrumento, deixa eu ver como é que fica melhor aqui, ó. Um instrumento, né, de radiestesia, vou segurar porque senão ele vai bater, ainda mais por causa do celular, que o campo energético é muito grande, aqui tem luz, tem tudo, ele vai bater, tá? Esse aqui é um aurímetro, um aurameter, tá? Esse também é usado hoje pela medicina, tá? Também, hoje só que eles não falam, eles não usam o nome de radiestesia, né? Mas eles usam o nome de biorressonância, tá? Ou seja, medição de campo energético, medição de substâncias, para você saber, minerais que estão, vamos fazer um diagnóstico de minerais? Vamos, eles fazem com esse aqui, vamos fazer, enfim, várias outras coisas, tá? A ortomolecular usa, enfim. Isso aqui é um instrumento radiestésico, olha, tá? Mostrando aqui para você. Então, ele, como eu falei para vocês, ele é uma anteninha, né? Ó, ele mede aqui o campo, tá bom? Ó, vendo? Ele faz o movimento, ó, não sou eu que tô fazendo, eu tô com a mão parada. Ele vai pegar, porque como eu falei para vocês, ele é muito... ele até chega a machucar, porque ele se aproxima, ele pega todo o campo. E, por exemplo, se você tem uma inconformidade, uma doença, uma dor, uma cicatriz, uma tatuagem, qualquer coisa que rompeu a sua pele, a sua carne, que está em cicatrização, ele vai bater, né? Se a pessoa está com uma inflamação, uma dor, então você vai fazer o diagnóstico, você vai passar no campo áurico da pessoa, né? No campo energético da pessoa, e de repente, num ponto, pum, 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 ele encosta, tá? Conforme ele encosta, você sabe que ali tem alguma irregularidade naquele ponto. Então, por exemplo, aqui, ó, em mim, vamos supor, ele tá batendo aqui. Olá, boa noite. Ele tá batendo aqui. Pode ser por quê? Por causa do buraquinho da orelha. Pode ser, por exemplo, uma pessoa que, eu tô de roupa aqui, vai que eu tenho uma cicatriz aqui. Então, ele vem, né, eu tô medindo aqui, ó, ele vem e ele, ele encosta. Aí você pergunta para a pessoa, você tem uma inflamação? Você tem uma dor? Não. Você tem uma cicatriz? Não. Você tem uma tatuagem? Tenho. Ele vai, pum, porque na tatuagem, assim como nas cicatrizes e nas inflamações, o campo fica aberto naquele ponto, né? Ele faz uma interseção no campo energético. Então, é facílimo de você achar. Então, assim, qualquer tipo de coisa, tá? Que você tenha no seu campo. Então, você acha no campo físico, também no campo energético, tá? E se você quiser usar como pêndulo, por exemplo, você tá lá, você pode usar como pêndulo. Se você não tem um pêndulo, né? Pêndulo é menor, mais fácil, né? Isso aqui você precisa tomar cuidado, porque realmente ele machuca. Ele é um metal bem pesado, né? E ele vai com ele pega o tamanho do campo. Então, olha aqui. Ele vai com olha minha mão, parada e o negócio tá? Então, ele vai que vai. Então, precisa tomar cuidado. E isso é um instrumento radiestésico dos mais antigos, tá? Que a gente usa para todas as coisas. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Vocês já devem ter visto. Vai ser difícil aqui no vídeo. Ai, fica quietinho. Esse aqui gira mesmo. Tá, ó. São duas varinhas. Ó, dá para vocês verem aqui, ó. Vou segurar porque esse aqui gira, ele é solto. São duas varinhas, chamado de dual rod, tá? Ou seja, duas varinhas. Para quê? Eu tô segurando aqui porque ele pega o campo, né? Do celular, o campo é muito grande. Micro-ondas é enorme, tá, gente? O campo de energia negativa do micro-ondas, tá? Só fica uma dica aqui para quem usa, radiestesista não usa, né? A gente não tem, eu nunca na minha vida tive micro-ondas. Tem o celular porque a gente não pode viver sem hoje em dia. Mas com gráficos para que não passe energia, né? Para conter pelo menos um pouco, né? Metade pelo menos, ou mais possível, a energia que o celular emana para o nosso corpo e para a atmosfera, né? Então é muito complicado isso. Isso é um outro assunto que eu posso até falar só disso, né?
Mas eu sempre falo, né, gente? Sempre falo. Então, isso aqui é pra quê? Quando ele tá aberto, tá normal. Quando ele tá muito expandido, o campo tá em excesso de energia. Quando ele tá fechado, e ele fecha, é onde tem bloqueios energéticos, tá? Ou, por exemplo, você tá ali medindo um terreno. Isso aqui, deixa eu ver. Ai, deixa eu só pegar uma coisa aqui e mostrar pra você. Aqui, ó. Isso aqui também serve como aqueles instrumentos de achar água em terreno. Forquilhas, né? Que os mais antigos usavam. As forquilhas de madeira. Ele também acha. Então, você tá andando com ele ali, você segura assim, ó. Tá? Você segura assim, ó. Ele fechou por causa da energia do celular. Aqui, ó. Tá? Ó, vou segurar ele aqui. Então, ele fechou. É assim que a gente segura, mas eu vou segurar assim. Ele fechou. Você sabe que ali tem um ponto de bloqueio. Ou, se você está procurando água, fechou, é ali que tem água, tá? Ou qualquer coisa que você esteja procurando. É isso aqui, ó, uma forquilha, tá? Eu quero mostrar para vocês. Com isso aqui, né, coisa mais antiga do mundo, até hoje é uma delícia, porque eu sempre que vou no meio do mato, eu vou procurar coisa com isso aqui. Adoro fazer isso, gente. Coisa mais linda do mundo. Que o negócio treme, né? Não é assim que a gente faz, tá? É o contrário. Mas precisa ser uma boa forquilha. A gente segura aqui e quando ela acha água, ela faz assim, ó. Diagnóstico. Radiestesia. Coisa linda do mundo. É isso aqui, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui pra achar água. Que isso aqui, tá? Que o Dual Rod, tá bom? Uma forquilha linda, ó, por sinal, né? Eu tô sempre achando as perfeitas, eu guardo pra mim, né? Boa noite, gente, gratidão. Eu guardo pra mim porque eu uso realmente, tá? Não é brincadeira, não é papo isso aqui não. Quem me conhece sabe que eu vou no mato, eu uso isso aqui. Eu adoro, porque é uma delícia brincar com isso aqui, achando água, achando as coisas. E é um dos instrumentos mais antigos, que até hoje... Quem já foi, né, tá perto de mato, quem quer achar, o melhor lugar para fazer um poço, um terreno, usa isso aqui, ó, que não tem erro, não tem, sabendo usar da forma certa, não tem erro. E os mateiros, né, o pessoal do mato, eles sabem usar, até hoje eles usam assim, eles procuram assim, né, a sabedoria antiga, né, gente? Então, que ciência, né, não explica, mas é sabedoria antiga, explica sim, porque isso é ciência. Então, gente, é isso. Quer saber radiestesia, quer aprender, quer fazer diagnósticos precisos em qualquer coisa. Você quer achar, nossa, eu tenho uma inflamação no dedo do pé, que eu já fui na podóloga, já fui no médico, já fui no dermatologista, já fui no ortopedista, já fui não sei aonde. Vai no radiestesista, ele acha pra você o que você tem e como você tratar. Pode ter certeza que acha. Porque às vezes, por mais que existam, né, como eu já falei aqui, formas e mais formas de diagnosticar coisas, pela radiestesia é preciso. Você vai lá e vai fazer um tratamento que você não vai sofrer mais, que você... Pode ser mais fácil do que você está pensando. E também para coisas sérias, né? Coisas graves, que às vezes as pessoas têm dentro do corpo e não conseguem achar, não sabem o que é. Vai no radiestesia e diz, olha, você está sentindo isso, aquilo? Você já... O que a gente faz? A gente indica. Você já procurou um especialista, um médico, ou você já procurou alguém para cuidar disso, porque tá grave o seu estado. Oiê, boa noite! Então, gente, é isso, né? A radiestesia não tem o que a radiestesia não consiga captar, não consiga diagnosticar. Radiestesia consegue diagnosticar qualquer coisa. Qualquer coisa. Então é isso, gente. Se vocês quiserem deixar perguntas aqui, se quiserem me perguntar alguma coisa, vai perguntando aí que eu vou respondendo. Vocês sabem que eu adoro falar disso, né? Eu fico 300 horas da minha vida falando de radiestesia, né? E se quiserem fazer um diagnóstico, uma consulta comigo, me procura também, tá? Eu tô à disposição. Agora, nessa época que a gente está vivendo, muitos e muitos casos, como eu falei para vocês, eu tô tratando muita gente de saúde, né? Muito. E, enfim,
Se você quiser saber de cursos também, tá? Mas saibam, como eu já falei aqui, que os meus cursos são longos, tá? Não tem esse cursinho aí sem vergonha de um dia falar que você aprendeu que você pode usar radiestesia para fazer diagnóstico e mexer na vida das pessoas. Comigo não. Se for para isso, nem me procura. Procura se for quiser um curso sério, tá? Que dura meses, não dura um mês, né? Dura meses. Quem já fez curso comigo sabe, né? Tem aqui uma pessoa que tá aqui, a Helena também, a Su, fizeram curso comigo, elas sabem que dura meses, né? Mas é um ótimo curso, né? São pessoas muito bem informadas. Se as pessoas vão trabalhar com isso ou não, vão usar isso ou não, da forma que elas aprenderam, não sei, mas que elas aprenderam bem aprendido, aprenderam, tá? Eu também aprendi bem aprendido com os meus professores, os meus mestres, as pessoas que se dedicaram e que se dispuseram a me ensinar, e eu ensino também muito bem, porque além de ótima radiestesista, né, que eu posso falar que eu também sou uma boa professora, né? Vocês sabem que eu sou pedagoga, enfim. E eu sou professora, além de terapeuta. Então, eu gosto muito de ensinar tudo muito bem ensinadinho, direitinho, para que as pessoas saibam fazer direitinho e mexer na vida das pessoas direitinho, sem prejudicar, só ajudando e melhorando e contribuindo. Então, gente, por que fazer terapias? Por isso, pra gente se cuidar, pra gente saber melhor como é que tá o corpo da gente, como é que tá a casa da gente, como é que tá o local de trabalho, como é que tá o ambiente, como é que tá o carro da gente, como é que tá, sei lá, quem tem um barco, como é que tá o barco, como é que tá o avião, né? Tudo é possível, cada pessoa tem uma coisa, né? Como é que tá a casa da praia, como é que tá a casa da montanha, como é que tá como é que tá o cachorrinho, como é que tá o cavalo, como é que tá o gato, como é que tá o passarinho, como é que estão as plantas. Ai, por que a planta tá com isso aqui, o que é? Vamos diagnosticar e vamos tratar. Tudo, não tem o que, gente? Não tem o que radiestesia não diagnostique e possa indicar o tratamento e possa melhorar a vida das pessoas. Então, se você quiser saber mais, fala comigo, eu tô aqui, volta esse vídeo, se você gostou, indica esse vídeo para outras pessoas que têm dúvidas também, né, sobre isso. E eu espero ter contribuído com vocês. Eu tô essa semana inteira com convidados aqui. Amanhã a gente vai falar de EFT. Quarta-feira a gente vai falar de Theta Healing. Quinta-feira a gente vai falar de hipnoterapia. Sexta-feira de constelação familiar. E essa semana aqui foi essa ideia de fazer, né? Essa semana de por que fazer terapias. É para deixar vocês mais informados, mais bem informados sobre a importância de passar por um terapeuta, a importância de um processo terapêutico, a importância de se permitir, né? Através, por exemplo, da radiestesia, ser diagnosticado, né? Em tudo que está acontecendo, seus estados psíquicos, seus estados físicos, estados emocionais, em tudo. Né? Na sua vida profissional, na sua vida afetiva, em todas as áreas, na sua vida financeira, em todas as áreas da sua vida, é possível sempre fazer um bom diagnóstico e sempre melhorar tudo isso, gente, tá? Através de processos terapêuticos, ferramentas terapêuticas, com as quais eu venho trabalhando já há tantos e tantos anos e assim, auxiliando, ajudando, contribuindo para a melhora na vida das pessoas, né? E lembra que quando a gente ajuda o próximo, a gente é ajudado também, né? Isso tudo é uma corrente. Contribuição gera contribuição, né? Então, quanto mais eu contribuo, mais consciência eu crio da importância que é essa contribuição, da importância que é contribuir e não competir, da importância que é sempre estar a serviço, né, do bem maior, né? É isso que é. Por isso que a gente faz essas lives, por isso que a gente faz essas, informa mais vocês, né? Traz essas informações. É gostoso de fazer, eu gosto de falar, adoro. Quem me conhece sabe que eu falo até pelas poros, né, gente? Então, assim, gosto. Mas gosto muito mesmo que as pessoas sejam bem informadas. Nas coisas que eu sei, eu procuro me especializar e me informar para passar boas informações, para que as pessoas não tenham não sejam enganadas, né, com cursos e milagres
do mundo moderno e do marketing moderno. Não, gente, não tem milagre, tá? Vamos fazer as coisas bem feito. Terapia é processo, tá? Radiestesia, para aprender radiestesia, são meses de treinamento, anos de dedicação, vida inteira. Todo dia, como eu falei para vocês, tá? E fazer terapia é sempre um processo. E sendo um processo, gente, não é uma sessão, não são duas, não é um mês. Você tem que se comprometer com você. Você tem que estar disposto a ter coragem de se olhar, confiar no seu terapeuta ou nos seus terapeutas, confiar no diagnóstico deles, confiar na condução do processo terapêutico e ir cada vez mais fundo no seu aprimoramento pessoal, no seu autoconhecimento, na sua busca por você mesmo. É isso que é um processo terapêutico. E com isso, você vai se descobrindo, vai se conhecendo melhor e vai se permitindo ser quem você veio para ser nesse mundo. Então, gratidão por vocês que estiveram aqui desde o começo, que estão comigo desde o começo. Gratidão por quem passou. Foram muitas pessoas que ficaram, que entraram, que saíram, que estão aqui. Então, gratidão sempre. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Quem não viu a live desde o começo, volta, que tem muita coisa legal, tá? Que eu falo desde lá do começo. E, gente, muita gratidão, muita luz, muita paz, muita alegria, muita harmonia na vida de vocês, muita coragem. E tamo junto, gente, nesse mundo lindo. E vamos contribuir uns com os outros cada vez mais. Amanhã tem mais, todos os dias eu vou estar aqui. Hoje fui eu sozinha, a partir de amanhã são os meus queridos parceiros, convidados, que vêm comigo aqui para falar com vocês sobre terapias, pra gente fazer esse bate-papo gostoso, né? E cada um vai falar a sua experiência. E eu vou dizer para vocês, gente, eu faço terapia desde sempre, nunca paro, nunca paro. Energética, sim, porque eu gosto disso, né? E é importantíssimo você entrar no processo terapêutico, permanecer no processo terapêutico, ter firmeza no seu propósito de mudar o que não é bom na sua vida e para a sua vida e se aprimorar no que é seu, genuinamente seu. O processo terapêutico vai te ajudar nisso. A terapia sempre vai te ajudar a descobrir quem é o seu melhor, o seu ser integral. É para isso que a gente faz um processo terapêutico. Por isso que eu insisto em falar de terapia, gente, sempre. Porque terapia muda a vida. Terapia muda, sim, a sua vida. Gratidão, beijos e até amanhã, às 20 horas aqui. Beijos, gratidão.